alunos! Eu sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Vocês já me conhecem, essa já é a nossa 10ª aula do componente curricular de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os problemas ambientais de Palmas e região. Tá? Na aula passada, nós vimos que as ações humanas elas transformam o ambiente de forma negativa e às vezes positivamente, que o ser humano diariamente produz muito lixo e gera uma grande quantidade de poluentes que afetam o ar, o solo, as paisagens, a água e a saúde de um modo geral. Nós vamos começar falando agora sobre o que é problemas ambientais, né? O que vocês entendem quando a gente fala sobre problemas ambientais? Então, o problema ambiental, problemas ambientais, eles devem estar relacionados aí à ação do homem na natureza, não é? Ele deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental negativo, não é? Resultante aí da ação do homem. E antes da gente começar a falar sobre os problemas ambientais da nossa cidade, né? Vamos conhecer um pouco mais, falar da nossa cidade. Então, Palmas é uma bela cidade planejada, com seus parques urbanos, praças e áreas verdes. E as atividades turísticas da nossa cidade passam pelo potencial da Serra do Lajeado, com suas belas cachoeiras e também pelo lago, formado com a construção da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, onde são praticados diversos esportes náuticos. Aqui a gente tem a fotografia, né, da nossa cidade, mostrando a Palmas, né? Ela fica ali entre o lago e a serra e é uma cidade que está se formando. A nossa cidade, apesar de ser jovem, com 31 anos e ser planejada, ela enfrenta sim alguns problemas ambientais que são comuns nas grandes cidades. E esses problemas, na maioria das vezes, estão relacionados ao tratamento de esgoto, ao destino adequado do lixo, escoamento de água da chuva, a poluição de rios e córregos e também queimadas. Aqui em Palmas, inclusive, as queimadas acontecem dentro do perímetro urbano, às vezes em áreas verdes, em lotes ainda não construídos, não é? E os problemas ambientais que nós vamos falar hoje, eles estão relacionados principalmente à poluição dos rios, né, dos córregos da nossa cidade e também nós vamos falar sobre queimadas, tá bom? Vamos começar falando sobre a degradação e a poluição no córrego Sussuapara. Só para informar vocês, nós vamos falar de problemas que aconteceram há anos atrás. A gente vai começar falando, por exemplo, desse problema do córrego Sussuapara, que é de 2014, e nós vamos falar também de problemas atuais, tá bom? Para vocês, alunos que não sabem, o córrego Sussuapara, ele faz parte da história da construção de Palmas. Ele foi aí a primeira área de captação de água e ele possibilitou aí a construção da primeira sede do governo do estado do Tocantins. O córrego Sussuapara fica ali na região norte de Palmas, próximo ali às Arnos, próximo à Praia das Arnos. E a degradação e poluição ao longo do córrego Sussuapara, que aconteceu em 2014, foi causada pelo desmatamento ciliar, pois parte da sua vegetação nativa foi retirada e isso tornou a área mais propícia à erosão e provocou ali o assoreamento do córrego. Também o descarte inadequado de resíduos sólidos próximos a ele permitiu que a água da chuva arrastasse lixo para o canal do córrego, contaminando a água
com toda a sujeira. Aqui a gente tem imagens, né, que comprovam essa situação que ocorreu em 2014. Essas informações e essas imagens foram retiradas de um artigo publicado numa revista sobre educação ambiental, e a primeira imagem retrata, não é, o córrego com a sua mata ciliar ali totalmente retirada. Em seguida a gente vê ali uma situação em que o córrego está sendo assoreado, não é? A areia que fica nas margens do córrego, ela é arrastada pela enxurrada, não é, para dentro do córrego, e embaixo a gente tem ali vários resíduos, né, lixo doméstico que foi depositado provavelmente por um morador na época, não é? E tudo isso, esse conjunto de fatores, né, fez muito mal a esse córrego em 2014. E essa fotografia que a gente tem aqui agora, ela é de 2020, uma fotografia recente, e apresenta um novo problema, também no córrego Sussuapara. Aqui a gente percebe que a vegetação nessa área foi recuperada. Nessa área passa ali a tubulação de esgoto, né, da empresa que faz o tratamento de esgoto na nossa cidade, e aconteceu um vazamento ali de esgoto nessa região, o que provocou a poluição do solo e a poluição também da água do córrego Sussuapara, tá? Segundo as notícias que foram veiculadas, né, nos jornais locais, esse vazamento ele durou cerca de uma semana e acabou contaminando o solo e a água daquela região. Vamos falar agora sobre o Ribeirão Taquarussu, a poluição também que chegou até lá. O Ribeirão Taquarussu, meninos, ele contribui para o abastecimento público da cidade de Palmas. É uma das principais fontes de captação de água para o consumo humano do nosso município. E em 2016, devido à ação do homem, o Ribeirão Taquarussu ele apresentou um processo de degradação ambiental bem acentuado. Os principais problemas identificados foram desmatamento da vegetação e, consequentemente, o assoreamento do ribeirão, causados pela ocupação desordenada ao longo do curso da água, e também a disposição inadequada de resíduos sólidos também causou ali danos ao Ribeirão Taquarussu. E esse conjunto de problemas, além de poluir, não é, reduz ali a vazão desse tão importante manancial, não é? E a gente percebe isso principalmente no período de estiada, né, o período que não é chuvoso na nossa cidade, quando esse ribeirão ele diminui ali o seu volume de água e às vezes chega até a faltar água na nossa casa, não é? Aqui a gente tem as imagens. Essas imagens e essas informações também foram coletadas em trabalhos acadêmicos, tá? E aí mostra o local de captação de água, que é retirado aí do ribeirão, que é tratado, que chega até a nossa casa, e nesse local também tem lixo. A gente vê aí o ribeirão, as margens do ribeirão, sem a mata ciliar, não é? Que pode causar erosão, e lixo domiciliar dentro do lago e também fora. Vamos falar agora sobre o Lago de Palmas. O Lago de Palmas se formou com a construção da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Em Palmas são 54 quilômetros aí, né, de espelho de água, onde estão presentes as praias de água doce, e que é possível aí realizar várias atividades de lazer, como canoagem, passeios de lancha, passeios no flutuante, e o lago também é um destino para a pesca esportiva. E apesar de toda essa influência que o lago tem no nosso turismo, no turismo da nossa cidade, ele também tem sido prejudicado aí com algumas ações de poluição,
Vamos ver então. Recentemente, não é? Notou-se uma coloração verde e mal cheirosa em um trecho do Lago de Palmas, não é? Um trecho que fica ali entre o setor Bertaville e o condomínio Mirante do Lago. E conforme investigações da delegacia responsável aí por crimes ambientais aqui em Palmas, a principal causa da poluição no local pode estar relacionado ao despejo de esgoto diretamente na água, vazamento de poluentes, águas pluviais, fertilizantes, dejetos de animais domésticos selvagens e atividades agrícolas. Então a gente vê que às vezes as pessoas elas cobram muito das empresas, do poder público, mas a população nesses casos de poluição que a gente viu até agora, que a poluição ela também é causada às vezes pelos próprios moradores da região, pela falta de cuidado, não é? A gente vê aqui essa imagem que retrata bem o que nós estamos falando sobre esse trecho do lago. A água ficou bem esverdeada, imprópria para o banho, imprópria para qualquer atividade. Esse trecho aí do lago ele é bastante usado pela população que mora próximo. As pessoas vão a esse lugar, tomam banho, elas pescam, mas nesse período aí realmente ficou impróprio. E agora nós vamos falar sobre a Serra do Lajeado, incêndios que acontecem ano após ano na Serra do Lajeado. O Parque Estadual do Lajeado ele foi criado em 2001 com o objetivo aí de proteger a fauna e a flora da Serra do Lajeado e através da abertura para a realização de atividades acadêmicas, como palestras visando a educação ambiental e pesquisas para o desenvolvimento científico da região e do seu bioma característico. Mas, apesar de todo esse cuidado, todos os anos a região da Serra da nossa cidade é prejudicada com incêndios que devastam a vegetação nativa e provoca a morte de muitos animais silvestres, além de causar também problemas de saúde à população. Alguns desses incêndios, meninos, às vezes são provocados propositalmente, tá? Aí nós temos a imagem, nós temos duas imagens. Quando a gente olha assim de longe, a gente vê só um filetinho assim de chamas, a gente acha que é algo fácil de ser resolvido, mas não é. Às vezes o corpo de bombeiros, juntamente com outros órgãos de proteção aí, do meio ambiente, eles demoram dias para conter essas chamas, para apagar o fogo, não é? Então é preciso ter esse cuidado e essa responsabilidade com o meio ambiente. Meninos, a nossa aula está terminando. Obrigada, por ficarem até aqui. Vamos ver o que nós aprendemos hoje. Nós conhecemos alguns problemas ambientais da nossa cidade. Concluímos que precisamos adotar atitudes mais positivas em relação ao meio ambiente, evitar o descarte de lixo fora do lugar, em lugares inapropriados, não provocar o desmatamento ciliar, ter o cuidado também com fogo, às vezes a pessoa vai fazer uma fogueirinha ali, acha que não vai ter problema e o fogo perde o controle, pode causar um incêndio de grandes proporções, tá? E vamos denunciar os casos de desrespeito com o meio ambiente aos órgãos de proteção. Meninos, acessem a plataforma, façam as atividades de vocês, façam tudo com muito capricho, tá bom? E se surgir alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje, entre em contato com a rede de apoio da sua escola, com os seus professores. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.